Bem-vindos agora ao episódio 2 do nosso AEAScast, falando sobre registro das empresas no CREA, que é o assunto do momento, né? E eu tenho certeza que esse assunto vai ser aí o assunto do momento por bastante tempo. Com o Eduardo e Braust aqui, né? Vocês já acompanharam o primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro, volta lá no primeiro episódio, assista ele inteiro para chegar aqui no segundo, que é uma continuidade desse tema, tá? Agora, vou falar aqui com os especialistas. É legal que a gente tem o tripé aqui, né? Civil, elétrica e mecânica. Uma não vive sem a outra, não é verdade? E dentro de cada uma das engenharias, começando aí pelo Eduardo agora. Falando lá na civil, Eduardo. Dê exemplos, né, de empresas que atuam na área civil, da engenharia civil, e que precisam de registro no CREA, profissional, um engenheiro responsável pelas suas atividades, né, pela tua experiência toda aí que você tem aí de vários anos aí, quase 30 anos, vamos dizer assim, bastante tempo na área da construção civil e se deparou já com muitas situações, né? E veja aí esse cenário, as empresas que atuam nesse segmento, né? Desde a empresa que faz até o projeto, né? Efetivamente o projeto, mas as que executam também, exemplos de atividades aí que elas realizam e que são necessários aí, de fato, os registros para essas empresas. Por exemplo, uma empresa de estrutura metálica é uma empresa que precisa também ter registro no CREA. Muitas das vezes o serralheiro ele tem aptidão, ele tem aquela habilidade de montar uma estrutura, uma treliça, mas ele não tem registro no CREA, por exemplo. Aí que é a importância, porque não é só você saber montar uma treliça, você saber dimensionar ela ali, o tamanho dela. Ali envolve cálculo. Então é importante ter um profissional conhecer. O processo de soldagem ali, né? O processo de soldagem, que daí também pode pegar a área da mecânica para conhecer os materiais. Então a importância do registro de uma empresa ser registrada no CREA é muito grande, porque não é só saber o soldar ali. Né? Muitas das vezes a gente atribui a só o profissional, o profissional sabe fazer ali, ele já está apto para isso. Né? Apto para isso. Precisa ser uma empresa que tem um registro mesmo, e daí vai ter um engenheiro responsável profissional por trás disso. Um caso interessante que chegou a mim esses dias foi de uma pequena, um construtor, né? É comum, né? Hoje, o que acontece na construção civil, né? A pessoa aprende o ofício lá de pedreiro, com o tempo ele evolui e vira um mestre de obras, porque ele já conhece, né, de uma forma bem sistêmica toda a obra, as atividades que envolvem ali, e ele, naturalmente, ele vai e vira um construtor, não é? E aí tem lá a sua equipe e vai realizando, executando as obras. Chegou aí de um caso de um construtor que ele era o quarteirizado, na verdade, de uma obra maior, e ele estava responsável lá por executar a fundação dessa obra. E ele não tinha registro, não tinha engenheiro, não tinha nada. E você acha que é importante alguém que vai executar a fundação de um prédio comercial, sei lá, de 3, 4 pavimentos, ter um profissional, um engenheiro civil ali para acompanhar essa execução? Com certeza, né? Como eu mencionei agora há pouco, não basta só a pessoa ter ali a habilidade dela falar, eu sei fazer, mas tem um cálculo por trás daquilo, tem normas por trás disso daí. Então, você vê muitas pessoas que aprendem a sentar tijolo e já fala que é pedreiro, mestre de obras, e a gente vê que não é assim que as coisas funcionam, né? E aí é que começa a ocorrer os perigos, né? Porque eu acho que a execução, né, ela é tão importante quanto o projeto, porque se você não executa uma determinada atividade conforme
quem projetou, idealizou aquilo ali, né, o projeto passa a não ter função mais, né? Ele deixa de garantir que aquilo vai de fato operar da forma como ele previu, porque a execução foi diferente. E não tem nem segurança daí. Né? E aí, quando a gente olha, então, nessa cadeia da construção civil, é muito comum. E as empresas, as empresas maiores, elas acham que ela fez o projeto, ela tem um engenheiro dela lá, da construtora, né? E ela acha que essas empresas que ela contrata na cadeia não necessitam, né, ter registro, e essas empresas menores, e aí vai chegando até nessa menor aí de 2, 3 funcionários, que ele não tem esse conhecimento de que ele está atuando em uma área da engenharia, no caso da engenharia civil, e que ele precisa ter registro. E precisa ter um profissional, mais importante que o registro, né? Ele precisa ter um responsável técnico pela empresa dele. Era o que eu ia comentar agora. Ao contrário disso também, né? Não desmerecendo, né, o pedreiro, o mestre de obras, mas é importante ter um responsável técnico, um engenheiro por trás disso, porque atrás disso tudo tem cálculos sendo feitos, tem normas técnicas. Exatamente. E na elétrica, Braucio, dá alguns exemplos aí de empresas que precisam de profissional, de responsável técnico. Hoje eu acho que o que está mais em alta aí, todo mundo se fala, né, devido à eficiência energética aí, que acho que as empresas de energia solar, né. Então, o que aconteceu no mercado aí, teve um boom de abertura de empresas de energia solar como franquias, né. E esqueceram um pouquinho que é voltado ao setor elétrico, é a energia, né? É só um Lego só, né? Então vai mais para a parte estrutural, né? É só colocar a placa em cima do telhado, né? E não, né? Tem todo um estudo que tem que ser feito aí, para apresentar para a concessionária. Ela já exige uma documentação, ela já exige o projeto, o cálculo elétrico, mas o que muitas vezes é feito? É só Ctrl+C, Ctrl+V, por até um leigo, e as empresas acabam apenas contratando a assinatura do engenheiro, né? Que é aquilo que a gente fala. Cadê o engenheiro presencial ali no projeto, acompanhando, primeiro, fazendo a viabilidade técnica de onde vai ser instalado, se precisa de um engenheiro calculista para calcular o telhado, né, para ver se suporta aquilo ali. Então, entra um engenheiro de cálculo com uma RT específico para aquele telhado. Então, aí entra o setor de dimensionamento, de carga da residência. Então, tudo isso fica de lado pelo negócio, pelo modelo de negócio. E aonde tem que ter um profissional, por mais que o dono não seja da parte de engenharia, ela tem que ser cadastrada no CREA, porque é uma empresa do setor elétrico, ela vai estar trabalhando com o setor de energia. Segundo, um profissional com o responsável técnico para acompanhar, não só assinar a RT que é homologada na concessionária, e sim que a documentação da concessionária, ela cobra que tenha um acompanhamento do engenheiro, ela se exime toda a responsabilidade de construção do sistema para o engenheiro que fez o projeto ali. Então ela só analisa o que foi entregue pelo engenheiro. Então isso traz, o que vai trazer? Vai trazer mais segurança nas instalações aí e respaldo para as empresas, que hoje, como abriram muitas, né? Então todo mundo acha que pode fazer de qualquer jeito, até mesmo como o Eduardo estava falando na construção civil. Aprendi a sentar um tijolo, eu já posso construir uma residência. Não, você não pode construir nenhum muro se não tiver um projeto, se não for feita uma fundação, se não for estudo de solo. Então, porque pode causar um acidente, pegar
causar um acidente para alguma pessoa ali, ou animais, então... Só complementando o que você está falando, Braust, sempre por trás de uma execução tem que ter um acompanhamento daquela execução, para ver se está sendo feita de forma correta, conforme projeto. Isso. Eu já me deparei em situações que o construtor pegou o projeto e falou assim, esse engenheiro dimensionou muito essa ferragem, não precisa essa quantidade de ferragem. E eu já ouvi falar muito isso também, mesmo não sendo da área civil. Daí para você ver, e aquilo que eu comentei, tem um estudo por trás disso. Ali, a gente não coloca no papel porque nós estamos achando que é aquela quantidade. Tem um cálculo sendo feito por trás disso daí. Então, a importância do acompanhamento da execução é fundamental. É como o Braust falou aí, não é só executar, tem o acompanhamento também. E as empresas têm que ter consciência disso daí, que se tiver um acompanhamento, isso reduz bastante os erros. Sim. Algo interessante que vem bem na linha do que vocês estão falando, às vezes a empresa, ela acha que ela simplesmente contratar o serviço de um engenheiro já resolve o problema. No caso das empresas de energia fotovoltaica, você vê isso às vezes. A empresa executa lá, elas fazem as instalações e ela contrata um engenheiro para fazer o projeto, fazer a homologação lá na CPFL. Isso. E ela acha que está resolvido o problema. Mas ela não sabe que ela é que tem que ter o registro. Exato. E tem que ter um responsável técnico no seu quadro ali para atuar. Então, o engenheiro ele tem que fazer parte da empresa e não simplesmente ela achar que ela pode terceirizar essa atividade e que não pode, a gente sabe que a grande maioria das empresas dessa área aqui no estado de São Paulo já foram notificadas ou autuadas por falta de registro, né? Então é um segmento que está muito em alta, né? Sim. Você comentou bem, né? Tem inclusive franquias, né? Virou franquia. Isso. Os franqueadores não falam. Não orientaram orienta a franquia com relação a esse detalhe, que ela tem que ter registro no CREA. E é um detalhe que faz toda a diferença, né? Tanto tecnicamente, com tudo que vocês comentaram aí, também com relação à regularidade que ela precisa ter, ela não sabia que teria. Vai ter custo com isso, tudo mais, que é algo que não estava previsto no projeto inicial dessa franquia, né? Importantíssimo isso. E na mecânica, falando para vocês, dando exemplo, eu já vou pegar até o gancho que o Eduardo comentou, do serralheiro. Que o que acontece lá no serralheiro? Normalmente, toda a serralheria começa assim. Ele começa fazendo pequenos serviços, fazendo portão, fazendo grade. De repente, ele começa a fazer uma coberturinha de garagem. Daqui a pouco, o que ele está fazendo? Cobertura de um galpão. Grandes estruturas. Não é? E isso é extremamente crítico. E por isso que as serralherias, elas também estão sendo notificadas e precisam também de registro no CREA, com um profissional responsável técnico para isso. Hoje, na área mecânica, a gente tem muitas áreas que são obrigatórias a gente ter o registro. Máquinas, né, manutenção de máquinas, fábricas, indústrias, pega uma ferramentaria que faz usinagem, precisa ter um registro no CREA, precisa ter um profissional, um engenheiro mecânico responsável. Empresas que fazem projetos de sistemas de ar-condicionado, fazem instalação de sistemas de ar-condicionado, que aí é uma área multidisciplinar, né? Porque uma instalação de ar-condicionado precisa de instalação elétrica para fazer com que esse sistema opere. E o engenheiro mecânico ele vai ser responsável pela parte mecânica. E a parte elétrica, que é toda a instalação da predial ali, já vai para outro profissional. Então é uma área multidisciplinar realmente. E são áreas que a gente vê hoje, né? Existem
milhares de pequenas construtoras, né? Que são esses construtores. Existem centenas ou milhares de empresas, só no estado de São Paulo falando, que fazem instalação de sistemas aí de energia fotovoltaica. De ar-condicionado, milhares também. Existem empresas aí atuando no mercado, né, e que não têm o registro. E passam agora com obrigatoriedade de ter. Empresas também de prestação de serviço, né? Que dá treinamento de normas regulamentadoras, principalmente de NR10, que precisa ter um engenheiro habilitado, ela também precisa ter o registro, porque ela vai ter o profissional. O tipo de treinamento que ela realiza é técnico. É técnico. Uhum. Então também é uma empresa delicada, né? Sim. Eu só dou treinamento, eu não atuo na área. Não, você está atuando porque o profissional, para dar aquele treinamento, ele tem que ter o certificado tem que estar habilitado no CREA. Sim. O detalhe importante é que lá quando a gente pensa no que as empresas realizam, nas atividades delas, atividade econômica, o objetivo social dessa empresa, quando ela foi constituída, qual que é o código que tem lá na Receita Federal dessa empresa? O Código Nacional de Atividade Econômica, o CNAE, né? O famoso CNAE. Tem o CNAE principal, tem os CNAEs secundários. Então, tem empresas que tem lá todas. Um monte de CNAEs. Principalmente para participar de licitação, né? A empresa que quer participar de licitação, se ela não tiver um determinado CNAE, ela não consegue participar de licitação pública. Sim. E aí, por quê? Porque o CNAE está relacionado diretamente com o que a empresa pode atuar, né? E aí que vem o grande pecado que está sendo cometido no atual momento. Algumas empresas, muitas delas na verdade, elas têm lá muitos CNAEs. E às vezes elas têm CNAEs que ela não atua. Ela não atua. Mas ela resolveu em algum momento lá colocar todos aqueles CNAEs para não ter trabalho depois, ou não ter algum custo depois com o contador também para fazer a inclusão de novos CNAEs. E aqueles CNAEs que são das áreas da engenharia, ela vai ser autuada e vai ter obrigatoriedade de se registrar porque ela tem aqueles CNAEs lá. Não é só a atividade principal, as secundárias também, tá? Entram igualmente. E para quem não sabe e tem a curiosidade, a gente vai deixar um link aqui na descrição desse episódio da lista de CNAEs que são obrigatórios de ter registro, tá? É uma lista oficial do CREA, tá lá no site do CREA. A gente vai deixar o link direto para vocês. Vocês vão entrar lá e vão ver. É um arquivo com muitos códigos diferentes e que são diretamente afetados pela necessidade de ter e possuir um profissional, um responsável técnico e, consequentemente, a empresa ter um registro. Diversas atividades. Sim, não sei se você vai falar aí também, mas para fazer o registro é bem intuitivo. Sim. Hoje, né, tá bem facilitado. Bem fácil, tem um passo a passo. Diretamente no site, né, do CREA, né? Então, a gente vai dar os detalhes no próximo episódio, né, no episódio 3, justamente a parte prática de como que vai fazer esse registro, o que precisa, onde que faz, né? É bem simples, né? Hoje não tem realmente como alguém falar que não conseguiu fazer porque não tinha informação ou porque não sabia utilizar o sistema, até porque é do próprio CREANet, né? Então o profissional usa o CREANet para várias funções hoje e uma delas é para poder fazer a solicitação do registro. E o profissional ele tem a oportunidade, né, de com isso colocar realmente o KNAI que é importante. Muitas das vezes ele tem KNAI lá que nem é importante para ele e o que é importante ele não tem. Então isso daí tem que estar refletindo o que a empresa realmente faz, né? Exatamente. E aí é comum a gente ver empresas aí que tem os KNAIs de comércio e lá no meio ela tem um KNAI de indústria, tá?
Aí fala, mas você industrializa também, né? Ou só faz comércio? Se você está industrializando alguma coisa, ok, você tem que ter o KNAI. Se você não está industrializando nada, o KNAI está ali, por quê então, né? O que eu já vi muito, Alessandro, é as pessoas falarem, eu vou colocar que se um dia precisar, já está aí. É um grande erro. É o que acontece. E agora isso está sendo, né, exposto porque o CREA conseguiu mapear todas essas empresas e o KNAI está ali, né? A empresa possui o KNAI, porém não usa, se ela alegar que não usa, mas ela tem, né, o KNAI. Então é nesse sentido, e aí a fiscalização ela está realmente também indo no que a empresa diz que se propõe a fazer, né? Porque se ela se propõe, significa o quê? Eu tenho aqui, né? Então, se aparecer a atividade, eu realizo. Sim. Eu vou fazer. Porque eu tenho o KNAI, eu posso emitir a nota para aquilo, vou realizar o serviço. Então, se você vai realizar aquele serviço, cadê o registro e o profissional para você poder atuar naquela área, né? Tem que se atentar a tudo isso, não é só ir colocando lá o KNAI que possivelmente possa aparecer um serviço. Tem que também ter o profissional técnico para aquela atribuição. Isso. E atribuição, você falou tudo agora, Eduardo. Porque aí que eu digo mais uma vez, a importância dessas pessoas, dessas empresas, virem aqui na associação e se informarem, conversa com a gente, porque às vezes você tem os KNAIs na sua empresa, dependendo dos KNAIs que você coloca ali, você tem que ter vários profissionais no quadro técnico da empresa. Você vai ter que ter um engenheiro eletricista, um civil, um mecânico, um engenheiro químico e assim por diante, porque você colocou algo ali que é muito amplo, né? Muito genérico, muitas áreas diferentes. Então a empresa ela tem que realmente entender primeiro o cenário dela, onde que ela atua, o que ela se propõe de fato a realizar, que ela tem know-how, expertise para fazer, e aí colocar os KNAIs que são direcionados para aquilo, até por uma questão de economicidade, né? Se ela disser que ela pode atuar em várias áreas diferentes, mesmo ela não atuando, ela vai ter que ter profissionais de várias áreas, porque quando ela fizer a solicitação do registro, digamos que ela seja orientada a indicar um engenheiro eletricista. Então ela faz a solicitação do registro e indica lá um engenheiro eletricista. Hora que bate lá no CREA, o CREA já vai exigir dela que ela indique um engenheiro mecânico, um engenheiro civil também, porque são áreas diferentes e ela tem que ter profissionais para aquelas áreas também. Ou o CREA vai registrar essa empresa, só que com limite. Ela só vai poder atuar dentro das atribuições do engenheiro eletricista. O restante ela não pode atuar. Tá? Então é algo também que as empresas às vezes não entendem, não compreendem muito bem, e elas acham que só pelo fato de elas estarem registradas, resolveu o problema. Eu estou registrado, eu posso fazer o que eu quiser agora. Isso gera um equívoco, né? Exato, porque ela não pode fazer tudo, ela só pode atuar dentro das atribuições do responsável técnico dela, que no caso é um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro civil. Ou se ela colocar lá vários KNAIs com várias atribuições, ela vai ter que contratar profissionais diferentes. Isso também, às vezes, sem necessidade, vai gerar um custo maior para ela. Então, o nosso caráter aqui é informativo. Exato. Que vocês revejam realmente o KNAI na empresa de vocês. Tem necessidade desse KNAI? Eu realmente preciso? E um detalhe também, que é muito importante comentar aqui, é que as empresas, quando elas fazem o registro dela, né, elas solicitam o registro, indicam o responsável técnico, passa o tempo, por algum motivo ela rescinde o contrato com o responsável técnico e deixa de ter esse responsável técnico, não tem mais, né? Mas o registro dela continua ativo. O que essa empresa tem que fazer quando vence o contrato lá, ela rescinde o contrato com o profissional?
ela tem que fazer o contrato com um novo profissional e incluir esse profissional. Por quê? A multa por falta de registro, que é o que as empresas estão recebendo agora, ela está relacionada ao artigo 59 da Lei 5.194. E a multa relacionada a esse artigo, ela perto de R$3.000, né, R$2.800. A multa, se ela estiver registrada e não tiver responsável técnico por ela lá no sistema do CREA, é de R$8.000. Então, se ela deixar de indicar um responsável técnico e aí ficar lá sem responsabilidade técnica a empresa dela, mas com registro ativo, a multa é 3 vezes maior. Então a empresa, o prejuízo vai ser muito maior. Ela às vezes ela acha que eu já estou registrado, minha empresa está ok. Isso. Mesmo sem responsável, ela acha que está tudo certo, mas não está. O risco dela é muito maior. Tá? Então a multa é maior também. E ela tem que tirar, né, o responsável também, né, a RT de responsabilidade técnica. Aquele responsável técnico ela que era tem que dar antes, baixa. tem que baixar. Tem que dar baixa. O responsável baixa aquela RT dele de carga e função. Isso. E tem que notificar a empresa. Falar, a partir de hoje você está sem responsável técnico aqui no CREA, você tem que indicar um novo profissional. Legal. Então a empresa tem que estar registrada no CREA e ter um profissional ativo para aquela atribuição do KNAI dela. Às vezes a gente consulta empresas no site do CREA, quando a gente vai contratar algum serviço, né, para saber se aquela empresa está regular, na consulta pública, qualquer um pode fazer, e aparece lá que a empresa está com registro ativo, porém sem nenhuma responsabilidade técnica ativa. Tá? Isso não pode. Tá? A empresa está irregular. Como eu disse, a multa é 3 vezes maior. E às vezes as empresas não sabem disso. Então elas têm que estar atentas a esse pequeno detalhe, né? Mas que vai fazer toda a diferença. Um grande detalhe. Manter regular no sistema. Tá? Então, o intuito desse episódio foi realmente de mostrar esses detalhes, né? O porquê que a empresa de fato ela tem que ser registrada com detalhes, né, da atividade técnica que ela executa e da importância dela manter ali o seu responsável técnico sempre ativo para não incorrer em autuações. Lembrando ainda que se a empresa foi autuada, né, por não ter registro no CREA e ela falar assim, eu não tô nem aí, não vou me registrar, a próxima multa vem o dobro do valor, que é a reincidência. Tá? Então as empresas têm que ficar atentas. É muito melhor ela regularizar do que ela pagar uma nova multa no dobro do valor. Lembrando que o valor da multa, ela pagaria a anuidade dela, se ela tivesse registrada no CREA, por 4 anos. Tá? Isso é o valor da multa por incidência. Se for reincidência, aí vai para 8 anos de pagando a anuidade para o CREA, estando regular. Lógico que isso está fora do valor que ela vai pagar para o profissional, mas a empresa, ela não... E outro detalhe, né? Às vezes as empresas recebem a multa e simplesmente paga a multa e não regulariza. Isso. Vai receber uma nova multa. Porque a empresa tem 10 dias para fazer a regularização dela, pagando a multa ou fazendo a defesa, né? Justificando por que ela não tinha o registro e regularizando. Ela tem que regularizar, indicar um responsável técnico por ela para que ela fique regular. Se atentar ao seguinte, recebeu a multa, já vê o que precisa ser regularizado. Se a falta se atente ao prazo. Se atente ao prazo e se não tem registro, a empresa não tem registro no CREA, ela paga essa multa e dentro desses dias aí ela já corre regularizar a empresa ou colocar um responsável técnico se não tiver, né? Caso não tenha. Exato. Perfeito? Então, gente, esse foi o episódio 2. No próximo episódio, o episódio 3 e último, a gente vai falar sobre mais alguns detalhes, agora a parte prática de como que as empresas vão lá, então, buscar o seu registro e ficarem regulares perante ao CREA. A gente espera vocês, então, no próximo episódio, episódio 3. Até lá!